É muito interessante porque o caso de Lázaro, você vai ver que quem toma todas as ações da casa é Marta. Certamente Marta é a mais velha dos 3 irmãos. E certamente Lázaro é o mais novo dos 3 irmãos. Maria certamente é do meio. Você tem, por exemplo, Números 27, 8. Olha que interessante. Vai dizer assim o texto de Números capítulo 27, verso 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. O que nos leva a meditar um pouco. Por que eu digo que certamente Lázaro era o mais novo das 3? Marta, o texto não diz que ela era casada, viúva, nem coisa do tipo, mas ela era uma grande financiadora do ministério de Jesus. Marta era uma que promovia sempre grandes refeições quando Jesus ia na sua casa, e a Bíblia vai nos mostrar que Jesus entra em Cafarnaum 3 vezes, mas em Betânia também, se não me engano, outras 3 vezes. E o lugar onde ele se abrigava em Betânia era a casa de Marta, Maria e Lázaro, que os recebiam e faziam ali grandes banquetes. Então, por que nós lemos o texto de Números 27, 8? Porque provavelmente, quando os pais de Marta, Maria e Lázaro morrem, já que o texto menciona ela como a responsável da casa e os seus outros irmãos, mas não menciona seus pais, e ela não é casada, então certamente os pais morreram. O que nós podemos entender? Provavelmente a herança toda fica para Marta, porque ela era aquela que tinha idade e condições de cuidar da herança da família, tá? Aqui então, ou o pai ou a mãe tinha morrido, certamente o pai, para que a herança ficasse, né? E aí provavelmente a mãe delas tem Lázaro depois. Tá? Certamente então aqui o pai deles faleceu, ficou a herança, Lázaro não era nascido ainda, provavelmente ele era filho da mesma mãe de todas, mas aí de um outro pai, e nasce posterior à herança ter ficado para Marta. É uma suposição que explicaria o porquê ela, não sendo casada, tinha condições financeiras e tinha todas as ações da casa. Se você for reparar, às vezes que Jesus entra em Betânia e está na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro é o homem, mas Marta sempre tem as ações. Vamos ver aqui, por exemplo, em Lucas 10, 38. Olha que interessante, Lucas 10, 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esse texto é o texto que vai dizer que Jesus está ensinando naquela casa, tem muitas pessoas ouvindo, Maria está aos pés de Jesus, mas Jesus... Então, quando Marta vem e censura Jesus, só manda minha irmã me ajudar. Aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está distraída com muitas tarefas. Então, você vê que quem recebe Jesus em casa é Marta, não é Lázaro. Ele sequer é mencionado, porque ele é muito jovem. Ele é muito jovem ainda. Ele, como homem da casa, se ele fosse de uma idade já adulta, se ele já tivesse a maioridade, ele era responsável pelas ações da casa. Ele recebia os hóspedes, ele teria que abrigar as pessoas, e aí ele delegaria funções para as suas irmãs fazerem ali, receber o pessoal, mas as ações são sempre de Marta. E aí você vê que quando Jesus ele ensina aqui, as muitas tarefas de Marta são justificáveis. Por qual razão? Tem um texto importante para a gente ler, que está em João capítulo 12. João capítulo 12. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e eu não pulei a morte dele, tá? Eu vou voltar e vou explicar, mas é importante esse detalhe. João capítulo 12. Olha o verso 1. Vamos ver o que o texto diz para nós entendermos um pouquinho aqui, olha. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora, vamos adiantar aqui, verso 9. Olha a quantidade de pessoas que estavam ali, que costumavam seguir a Jesus, principalmente depois que Lázaro ressuscitou. 9. Muita gente dos judeus
soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Primeiro grupo aqui, curiosos que queriam ver Lázaro ressuscitado. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Um grupo que queria matar ele. E um terceiro grupo, porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, iam e criam em Jesus. Então você tem três grupos. Os curiosos que queriam ver Lázaro ressuscitado, aqueles que queriam matar Lázaro porque ele fez com que a crença em Jesus aumentasse, e o grupo dos que de fato acreditavam em Jesus, criam nele e gostavam de ouvir ele pregar. Três grupos de pessoas que seguiam Jesus e que entraram ali na casa de Marta para ouvir ele falar. Então é natural que ela tivesse muitos afazeres e servisse muita gente. Jesus não censura Marta por ela estar sendo uma boa anfitriã. Ele censura porque na hora que era para parar com todas as tarefas para ouvir Jesus ensinar, ela não parou e continuou trabalhando. E aí ele vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Você pode servir as pessoas e parar para ouvir a pregação, ou você pode ouvir primeiro a pregação e depois que pregar, serve as pessoas. É isso, senão o diaconato seria um grande desrespeito, né? Porque serve durante o culto inteiro, né? Os diáconos, que Jesus está dizendo aqui que Marta não sabia a hora de parar de trabalhar. Mas o trabalho dela era justificável e altamente necessário. Porque no Oriente Médio, receber bem, ser bom anfitrião, é muito honroso, muito respeitoso para a família e para a casa. Veja que as ações todas aqui, elas estavam sob responsabilidade de Marta. Então nós entendemos o porquê que Marta se apegou em muitas tarefas e por que Jesus censurou. Agora, por que Jesus ele chora quando sabe que Lázaro está morto, mesmo sabendo que pode depois vir a ressuscitá-lo? Bom, veja bem, nós entendemos, com base em algumas aplicações dos textos, que Lázaro era o mais novo das três irmãs, né? Marta, mais velha, Maria, do meio, Lázaro, o mais novo. O fato de Jesus não ter chamado Lázaro para o seguir, mesmo sendo tão amigo, pode indicar duas situações. Certamente Lázaro apresentou o potencial e já tinha sido recrutado por algum rabino e naquele momento estava fazendo seu bar mitzvah, ou seja, ele tinha entre 12 e 14 anos, por isso Jesus mesmo tão próximo não recrutou para andar com ele, porque seria antiético recrutar alguém que já está sendo instruído por outro rabino. E indica que também, provavelmente, se ele não apresentou potencial, foi Marta, na condição de agora a provedora, a irmã mais velha, que estava financiando esse ensino. Tá? Então, o fato de Jesus ser tão próximo e amar tanto a Lázaro e não ter chamado Lázaro para o seguir, é porque certamente Lázaro, ou por financiamento de Marta, ou porque apresentou potencial, já estava passando pelo seu bar mitzvah com outro rabino. O que indica que, então, provavelmente ele tem entre 12 e 14 anos de idade. Uma outra coisa para você crer, Jesus, sabendo que poderia ressuscitar a Lázaro, ainda assim chorou quando soube que ele estava morto. Por quê? Aí, por dedução, uma coisa é você receber notícia da morte de um adulto, outra coisa é você receber notícia da morte de uma criança. Provavelmente por isso Jesus chora ao saber que Lázaro tinha morrido. Então o que nós entendemos aqui? O que nós aprendemos com os textos? Você pode discordar de tudo, não tem problema, é um direito seu e eu respeito discordar. Mas discorde com respeito e apresente argumentos que sejam lógicos, respeitosos, para defender o porquê você discorda, não tem problema.